Oi, Best! Gente, eu vou falar pra vocês que o roteiro de hoje tá tão especial. Eu tinha separado já algumas pautas, alguns roteiros, alguns assuntos que eu queria trazer aqui pra vocês. Mas aí hoje de manhã, antes de vir gravar, eu pensei, gente, quer saber? Não é disso que eu quero falar, amor, não é sobre isso. Eu não sei que gatilho exatamente que me deu. E eu pensei numa ideia de vídeo muito legal e eu escrevi ele tão rápido, porque não sei, fluiu tanto assim, sabe? Eu escrevi, acho que muito com o coração, assim, pra vocês, que é sobre alguns conselhos que eu te daria se nós fôssemos melhores amigas. E, gente, os conselhos são gerais, sobre vida, sobre absolutamente tudo. Sobre romantizar a vida, sobre fazer atividade física, sobre solteirice, sobre alguns pensamentos de vida, alguns mantras, assim, que eu carrego comigo e que eu acho muito legal, assim, pra deixar a vida mais leve, pra deixar a vida mais alegre. Eu queria muito compartilhar com vocês. A primeira coisa é que eu tô falando muito sobre isso, porque é uma coisa que eu tô vivendo muito, é uma coisa que eu tô exercitando muito dentro de mim, que é sobre a gente romantizar a vida. Gente, assim, é que eu acho que é um termo meio clichê até, né? Esse termo, romantizar a vida, tá tão hypado ultimamente, mas eu vou falar pra vocês por que que eu gosto de romantizar a vida, por que que isso é tão importante pra mim. Porque eu acho que, principalmente no dia a dia, a gente às vezes foca tanto no nosso trabalho, a gente foca tanto em entregar o que a gente tem que entregar, em demanda, em isso, em aquilo, em cumprir meta, que a gente esquece que a vida, ela acontece também durante a semana, sabe? Então, às vezes, a gente tá naquela correria louca, naquela ansiedade absurda durante a semana, e a gente deixa pra viver, ai, nossa, quando chegar o final de semana. E ano passado, inclusive, amiga, foi depois do Rio de Janeiro, tá? Que eu comecei a ter um pouco essa visão de vida, assim. Porque o carioca, gente, ele tem muito essa vibe que eu acho muito lindo, que é eu vou aproveitar a minha vida durante a semana. Eu vou pra um samba durante a semana, eu vou, sei lá, jogar futevôlei com meus amigos durante a semana. E eu acho isso tão legal. E eu falei, gente, eu quero ser mais igual os cariocas. Eu quero aproveitar mais a minha vida no decorrer da semana, porque isso também é a vida acontecendo, né? E não deixar só pros finais de semana. Eu romantizo sim a minha vida. Então, assim, por que não, né? Ah, eu vou lá, treino, faço minha atividade física. Mas quando eu tô voltando pra casa, por que eu não posso passar numa floricultura por 5 minutos e comprar flores e deixar minha casa florida e bonita pra mim durante a semana, sabe? Aqui eu dei exemplo de flor porque eu sou, gente, a louca da flor. Eu amo minha casa bem florida, me faz muito bem, eu acho que traz, assim, uma alegria pro ambiente, sabe? Mas tem também vários rituais, várias rotinas que podem parecer pequenas, que podem parecer poucas coisas, assim, mas que me ajudam muito a romantizar a vida até aquele momento mais tranquilo no dia, sabe? Pra dar uma desacelerada. Eu vou dar alguns exemplos aqui pra vocês de algumas coisas que eu faço pra romantizar a vida. Por exemplo, todos os dias antes de dormir, eu faço o meu chazinho, às vezes um chazinho de camomila, às vezes um chazinho de capim-cidreira. Eu sempre tomo meu chazinho de dormir pra dar uma desacelerada. Agora eu e Lê, a gente começou juntas com esse hábito de fazer higiene do sono. Então, assim, eu não boto mais o meu celular do lado da minha cama, porque eu quero também dar uma desacelerada, eu quero que meu corpo entenda que agora é a hora de descansar. Outra coisa, assim, que pra mim, né, essa visão também do romantizar a vida, é da gente conseguir ver beleza nas pequenas coisas, assim, que estão ali pra gente no nosso dia a dia, sabe? Então, por exemplo, gente, isso é muito coisa. É que eu amo fazer, é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe até, né? A rua que eu moro é uma rua muito tranquila, então assim, eu escuto muita música, mas tem vezes que, sei lá, tem tanto passarinho cantando que eu fico, não, agora eu quero ficar no silêncio, apreciando os passarinhos cantando. Que esses detalhes que estão no nosso dia a dia é tão legal e ajudam muito a gente a romantizar mais a vida, a dar uma desacelerada e não focar só no trabalho, não ficar naquela pressão, naquela ansiedade, sabe? Conselho número 2, faça alguma atividade física. Mas quando eu falo, gente, de exercício físico, eu não tô nem falando, ai, faça musculação, vá correr. Eu acho que é legal a gente se encontrar em algum exercício, qualquer que seja, seja, sei lá, uma natação, pilates, corrida, futevôlei, um vôlei, enfim, qualquer coisa. Porque eu, inclusive, tá? Se vocês entrarem no meu perfil no Instagram, eu falei sobre isso num vídeo recentemente, sobre essa minha relação com o exercício físico, algumas coisas que eu comecei fazendo e faço até hoje, que me dão aquela motivação pra ir treinar, sabe? Hoje eu amo fazer exercício físico e eu acho que encontrar algum esporte que tu se identifique é muito importante nesse processo. Quando eu falo pra te praticar algum exercício físico, gente, é que hoje a minha vida é tão diferente com o exercício físico, inclusive minha autoestima, na minha segurança
Gente, isso aqui tá fazendo um barulho, eu vou tirar isso aqui. Peraí. Tá me irritando. A atividade física, ela me ajuda tanto na minha confiança, na minha segurança, porque inclusive eu já falei isso no vídeo, nesse vídeo de exercício físico. Eu falei que por tanto tempo, sabe, eu achei que eu não faria, não conseguiria fazer algum esporte, que não era capaz, porque eu sempre fui acima do peso, que eu não era capaz de fazer alguma atividade física. E hoje eu vejo que eu consigo, sabe? A gente joga o nosso futevôlei, né, amiga? Super mal, mas eu consigo fazer uma aula que é super puxada, gente. Imagina, o futevôlei, a gente corre na areia, a gente fica pulando, a gente fica correndo. Hoje eu tenho um pique pra aguentar isso, sabe? Eu continuo sendo uma pessoa acima do peso e eu consigo aguentar isso. Às vezes eu faço uma aula, essa semana eu fiz uma aula experimental, uma aula também que tinha muito pulo, muito movimento, uma aula muito intensa, e eu consegui fazer. E eu fico tipo assim, cara, eu consigo fazer, sabe? E dá um orgulho tão grande da gente ver a nossa evolução, a gente conseguir ver a nossa melhoria na execução dos movimentos, o nosso corpo melhorando, a gente com mais disposição. E eu fico, cara, eu tô conseguindo isso porque eu construí isso, porque é uma coisa que ninguém pode fazer por ti, sabe? Então é muito legal, assim, a gente ter orgulho de tudo que a gente construiu, dessa mudança de hábitos, né? E uma outra coisa também é que eu, por muito tempo, descontei todos os meus sentimentos. Não vou nem falar ai, raiva, ansiedade, todos os meus sentimentos na comida. Então, ai, tô muito feliz, eu vou comer. Tô muito cansada, eu vou comer. Tô muito triste, com muita raiva. Tudo era motivo pra eu comer, sabe? Pedir alguma comida com conforto e tal. E hoje eu também faço isso, mas eu não desconto a minha raiva, a minha frustração na comida. Esses dias, foi segunda-feira, se eu não me engano. Gente, aconteceu um episódio, eu fui segurando o choro no Uber, mas eu falei, cara, eu vou treinar. Não vou ficar em casa, porque eu sabia que eu ia descontar muito daí na comida, sabe? Então, eu cheguei ali e foi um momento que eu fico escutando a minha música, que eu fico sozinha e eu consigo, assim, acho que até organizar de novo os meus pensamentos, dar um espaço, assim, pra mente, sabe? E dar aquele. Então, assim, eu já voltei pra casa muito melhor. Então, fazer atividade física, gente, é vida pra nossa qualidade de vida, não só hoje, mas também no futuro. Eu quero que o meu corpo esteja disposto a aproveitar muito a vida, mesmo mais velho. Um outro conselho muito legal, que eu confesso pra vocês que eu comecei agora, tá? Eu comecei, sei lá, fiz mês passado, fiz esse mês, mas já tô amando, eu achei muito legal que é da gente fazer uma reunião com nós mesmas. Então, por exemplo, no início de setembro ou no início de outubro, não lembro. Eu comecei fazendo essa reunião, então eu planilhei, literalmente, eu planilhei como se eu estivesse fazendo uma reunião com outra pessoa, vários aspectos da minha vida que eu quero melhorar. E assim, gente, isso não se resume em evolução profissional. De novo, eu acho que a gente foca tanto, e é muito natural, né? A gente foca muito a nossa energia no trabalho, mas, gente, a nossa vida não é resumida em trabalho. A gente tem muita coisa na nossa vida pessoal também que a gente pode evoluir, que a gente pode se tornar alguém melhor. Então, ali eu planilhei várias coisas que eu queria fazer naquele mês, sabe? Olha, eu quero melhorar nesse aspecto, eu quero melhorar aqui também, eu acho que eu preciso, que eu posso ser alguém melhor. Eu acho que nisso e nisso eu tô indo muito bem, então eu quero continuar fazendo isso. No início desse mês, eu até falei sobre isso como a vitória da semana no podcast, no episódio anterior. E aí eu fiz a minha reunião comigo de novo e eu fiquei tipo assim, cara, quanta coisa eu consegui evoluir. Eu botei como na minha cabeça que era meta pra eu conseguir melhorar nesse aspecto da minha vida e eu tô conseguindo fazer isso. Então eu quero focar pra também conseguir manter. E é legal a gente fazer isso mensalmente, porque às vezes acho que é igual virada de ano, que a gente bota como meta, este ano eu quero fazer isso. Só que o tempo vai passando, os dias vão passando, os meses vão passando e a gente acaba esquecendo daquilo no meio do caminho, né? Então, quando a gente faz isso mensalmente, a gente consegue ter uma noção melhor do que como é que tá sendo o nosso desempenho, sabe? É importante a gente ser muito sincera com a gente, sabe? Não é passar pano, é a gente ser sincera mesmo. Então, por exemplo, cara, esse mês eu falei que eu queria ser melhor nisso, mas eu não melhorei, sabe? E a gente também conseguir definir as nossas metas e saber aonde a gente tem que melhorar, sendo sincera com a gente. E, de novo, não passando pano. Então, assim, ai, eu quero responder mais mensagens do WhatsApp. Cara, eu sou um caos pra responder o WhatsApp, entendeu? Não adianta eu falar, ai, nossa, melhorei muito, respondi 2 mensagens. Não melhorei, não melhorei. Eu tenho que continuar, sabe, focando nisso. Então, é muito importante a gente ter essa sinceridade também para conseguir ser uma evolução real. Um outro conselho agora é sobre ansiedade. Uma coisa que eu faço muito.
Principalmente naqueles dias que a gente tá com a ansiedade mais atacada, que a gente fica assim, cara, eu queria que tivesse acontecido isso, não tá acontecendo, que a gente fica se questionando, sabe? Então, principalmente nesses dias eu faço isso, que é de ver alguns filmes, principalmente que são baseados em histórias reais, e que me motivam. Principalmente filmes sobre esporte. Gente, eu amo filme e história sobre esportes, porque eu acho que a galera do esporte, do atletismo, é uma galera tão dedicada, tão assim, sabe, que a pessoa ganha na constância, porque ela vai, ela é incansável, é são pessoas que têm que ter uma disciplina muito bizarra. Filme que eu vi recentemente, maravilhoso, já tinha visto, vi de novo, que é sobre as tenistas, as irmãs, a Venus e a Serena Williams, e, gente, a história delas é incrível. E eu acho tão legal a gente ver isso, porque no mundo que a gente tá vivendo de redes sociais, onde a maioria das pessoas só compartilha a parte feliz e a parte boa da vida, a gente acaba se comparando muito com realidades como se todo mundo vivesse assim num conto de fadas e a realidade não é bem assim. Então eu gosto de ver filmes nesse estilo pra ver, cara, tipo assim, tantas pessoas que vieram de baixo e demoraram anos pra construir o sucesso, demoraram anos pra conquistar várias coisas da vida, tiveram que, de novo, ter uma disciplina bizarra, passaram por vários nãos, tiveram que enfrentar vários nãos. E é muito legal, são histórias que me inspiram muito, assim, sabe? Então eu gosto de ver filmes assim, aquela disciplina, com aquele foco, com aquela fé de que, nossa, uma hora isso vai dar certo. Eu gosto pra voltar um pouco pra realidade, sabe? Eu acho que é muito natural, assim, do ser humano. Eu também faço muito isso, às vezes, de ficar me comparando com coisas que a gente vê na internet. Uma coisa também envolvendo esse mesmo tópico é da gente saber valorizar a nossa própria trajetória. Quando eu comecei a trabalhar produzindo conteúdo aqui nas redes sociais, é, eu comecei, porque tem gente que começa de forma despretensiosa. Ai, comecei, quando vi, deu certo. Não, eu parei de trabalhar, fui demitida. E daí eu falei, quer saber? Eu já tava querendo muito investir o meu tempo na criação de conteúdo aqui no Instagram. Quer saber? Eu acho que eu tava pedindo tanto por isso, que eu acho que essa oportunidade que Deus me deu pra eu focar a minha energia nisso. Desde o início, eu encarei isso como o meu trabalho. Eu não ganhava absolutamente nada. Eu produzi muito conteúdo orgânico. Eu peguei a minha saída e foi minha reserva por um tempo. Eu ia pro Brás do Bom Retiro. Meu pai até hoje fala, ele fala assim, Vitória, às vezes eu olhava e pensava assim, cara, essa guria enlouqueceu, porque eu ia pro Brás lá em São Paulo, batia de porta em porta, falando, oi, tudo bem? Ai, dá vontade de chorar de lembrar. A gente batia de porta em porta, sabe? Me apresentando. Nunca tive vergonha. Eu falei assim, tudo bem, eu sou a Vitória. Comecei agora a trabalhar com produção de conteúdo. Tenho muito orgulho da minha trajetória, sabe? E às vezes acontece alguma coisa muito incrível assim na minha vida. Às vezes eu começo a me comparar um pouco e eu fico pensando, cara, mas eu tô tendo a minha trajetória, sabe? Tenho muito orgulho de tudo que eu construí, de tudo que eu fiz acontecer. A gente tem orgulho do nosso passado, sabe? Da gente, quando a gente tá, né, principalmente de novo nessa fase de comparação e tal, da gente saber olhar pra nossa trajetória, a gente ter orgulho e da gente se comparar com a gente. Então, assim, tem muitas coisas que eu quero melhorar no meu trabalho, muitas coisas, de novo, que eu quero evoluir como pessoa, mas quando eu olho pra Vitória, sei lá, gente, de 6 anos atrás, eu já conquistei tanta coisa, eu já melhorei tanto, eu já evolui tanto, que a Vitória do passado estaria muito orgulhosa de mim, sabe? A plateia chorou. Fiz Letícia Sagitariana, Coração de Gelo, chorar, meu Deus do céu. Um outro conselho muito legal é não deixar um look especial pra uma ocasião especial. Esse é um clichê, mas é muito verdade, gente. Porque eu acho que viver já é uma ocasião muito especial. Esse look, por exemplo, gente, eu fotografei ele ontem. Eu falei pras meninas da Cisla, falei, gente, não tem condição de esse look voltar com vocês pra empresa. Esse look vai comigo pra minha casa. E hoje já tô usando ele, entende? A gente às vezes deixa, eu vou deixar esse look pra ocasião especial. Cara, usa, sabe? Ai, mas esse perfume eu quero inaugurar, não sei quando. A minha avó é rainha em fazer isso. Inclusive, esses dias eu fui, dei um presente pra ela, da linha do Boticário, que a minha avó ama perfume. Às vezes eu vou viajar e ela fala, minha neta, eu só quero que tu traga perfume pra avó.
trago perfume pra ela, porque a minha avó, ela ama perfume, creme, enfim. Ela tem isso, ela espera, deixa um look guardado 2 anos no guarda-roupa dela pra esperar a ocasião perfeita pra usar. Esses dias fiz publicidade pra linha de Nativa Spa do Boticário, que inclusive tá maravilhosa, a linha Orquídea Lumière. Eu senti a fragrância e falei, gente, é a cara da minha avó. E eu também presenteei ela com essa linha, então agora estou eu e minha avó usando a mesma linha. Quando eu fui presentear ela, antes de dar a caixa de presente pra ela, eu falei assim, vó, eu quero fazer um acordo com a senhora. Eu só vou lhe dar esse presente se a senhora prometer pra mim que não vai ficar esperando o Natal de 2027 chegar pra usar, entendeu? Tem que usar agora, sabe? A gente fica esperando o momento ideal, a ocasião especial. Esse conselho é muito bom. E quem me ensinou muito ele foi a minha mãe, principalmente, que é nada como um dia após o outro e uma noite no meio. Às vezes acontece, sabe quando estoura uma bomba assim, que tu fica assim, meu Deus do céu, gente. Não é possível um negócio desse. A gente tentando resolver, vai dando uma crise de pânico, de ansiedade, assim, tá muito naquele olho do furacão, tentando resolver tudo. E vou ser bem sincera com vocês, nesses dias eu só largo assim, e eu falo, cara, não vou resolver isso agora. Por vários motivos. Primeiro, porque às vezes a gente tá de cabeça quente, e de novo, a gente tá no meio do olho do furacão. Então a gente tem uma tendência a fazer fazer aquilo tomar uma proporção 20 vezes maior do que realmente é. Vou falar por mim, eu acabo perdendo um pouco da minha racionalidade pra resolver aquela situação, sabe? Eu nem faço nada direito, então assim, não adianta nem eu fazer nada, porque o que eu fizer ali, provavelmente eu vou ter que refazer no outro dia. E daí, aquilo, sabe, vai dando um estresse. Gente, tu lembra, né, quando deu aquele negócio da. Gente, aquilo. Eu surtei. A Letícia chegou na minha casa, porque foi na minha casa, a gente ia tomar café, a gente ia pro futevôlei. A Letícia chegou lá em casa, e meu pai tava lá em casa também, esse dia. Ele mora lá, né? Não entendi. A Letícia chegou e tal. Gente, me deu uma crise de choro. Eu falei, gente, eu sou muito ruim nisso, porque não sei o que, não sei o que. Enfim, gente, eu falei. Aí eu falei pros dois, né? Eu falei assim, daí eles, tá, mas o que que aconteceu? Eu falei pros dois, ficou os dois olhando pra mim com uma cara assim, ó. Os dois sagitarianos, falando assim, não entendi. Em que momento que vai aparecer a bomba? Porque, tipo assim, super normal. Esse dia eu não resolvi absolutamente nada. Aí a gente tomou o nosso café, a gente foi pro futevôlei, eu cheguei em casa, tomei um banho, dormi, deu aquela baixada, sabe? Aí no outro dia a gente começa a olhar para as coisas com mais clareza, a gente vê que não é aquele bicho que a gente achou que fosse. Nada como um dia após o outro e uma noite bem dormida no meio. Outra coisa que vai muito de encontro com o que eu acabei de falar pra vocês, sobre a gente saber valorizar e comemorar as nossas conquistas. Não fim de costume mesmo, né? Eu vou dar 2 exemplos pra vocês. Recentemente, eu fui convidada pro baile de Halloween da Sephora. E eu fiquei muito feliz. Gente, a Sephora, tipo assim, uma empresa muito grande. Eu fiquei muito feliz de ter sido reconhecida. Mas é bom acontecer essas coisas pra mostrar, nossa, vai que tu tá indo no caminho certo e tudo mais, né? Eu lembro que foi cair a minha ficha real, porque daí eu confesso que eu fiquei muito nessa de, meu Deus do céu, tem que ver minha fantasia, tem que ver meu look, tem que ver isso, tem que ver aquilo, tem que ver passagem. E eu esqueci de comemorar. E eu tentava, tipo assim, tá, agora eu quero comemorar. E eu ficava não conseguindo. Eu tô falando assim, nossa, que legal, fiquei muito feliz e tal, mas eu tô falando daquela comemoração genuína, que a gente entende verdadeiramente a grandiosidade disso. Eu não tava conseguindo. Quando eu embarquei, que o avião tava decolando pra São Paulo, eu comecei a chorar. Eu falei, cara, meu Deus do céu, a minha eu de uns anos atrás ia estar surtando com isso, sabe? E ela ia estar, meu Deus, dando pulo dessa altura de felicidade. Então ali eu consegui comemorar verdadeiramente, sentir verdadeiramente essa felicidade de conseguir reconhecer esse momento, sabe? De conseguir reconhecer a grandiosidade disso. É tão chato fingir costume, né? Eu odeio fingir costume, tá? Eu te falo isso, né? Eu odeio fingir costume, gente. Eu acho fingir costume uma coisa tão chata, uma coisa tão blasé. É que eu já não gosto de gente blasé, né? Então, assim, fingir costume eu acho uma coisa muito chata, porque tem tanta coisa incrível acontecendo que eu acho que é muito válido a gente comemorar, sabe? A gente saber realmente, tipo assim, cara, que foda viver isso. Que incrível que eu tô vivendo isso. E quando eu fui fazer a minha primeira viagem internacional em 2022, eu fui trabalhar em Paris. E trabalhar, eu fui fazer uma fashion trip lá. Nunca foi meu sonho conhecer Paris, assim. Mas era meu sonho viajar pra fora, mas eu nunca tinha tido o sonho de conhecer Paris. Eu achava, ai, gente, que clichê. Corta para, já fui 3 vezes. Nossa, Paris, assim,
meu lugar no mundo. A louca, eu tenho um ódio de quem fala isso. Ai, gente, sério, não dá. Eu lembro que quando eu vi a torre pela primeira vez, tem vídeo disso, tá? Primeira vez que eu vi a torre, eu comecei a chorar muito. Porque eu fiquei pensando assim, cara, olha aonde eu cheguei. Tipo assim, olha aonde o meu trabalho me trouxe. E eu lembro que eu fiquei muito extasiada em vários momentos que eu tava em Paris. E eu lembro que eu literalmente rezei. Eu falei, Deus, nunca tira. Nunca deixa eu esquecer a sensação que eu tô tendo de gratidão agora. Às vezes eu lembro desse momento, eu verdadeiramente choro. Eu volto a ter essa mesma sensação que eu tive quando vi a torre pela primeira vez, sabe? Que eu fiquei assim, cara, Deus, eu não acredito que eu tô aqui, entendeu? Então, assim, a gente saber aproveitar essas conquistas, não fingir costume. De novo, gente, fingir costume é um saco. E a gente saber comemorar isso, assim, comemorar nossas vitórias, comemorar nossas conquistas é muito incrível. Um outro conselho, gente, é muito bom, que é dar um fecho em alguém quando a gente acha necessário, quando a gente acha, tipo assim, cara, eu não quero mais que tu fale sobre isso, sabe? Esses dias, Exato, devolver o desconforto, gente, é muito incrível. E eu vou falar pra vocês, não foi tipo assim, não precisa necessariamente se devolver um desconforto. Em alguns momentos sim, é muito bem-vindo, inclusive. Mas às vezes é só a gente mostrar pra pessoa que a gente, tipo assim, cara, eu me sinto sobre isso nessa situação, eu me sinto dessa forma sobre essa situação, sabe? Por exemplo, a minha mãe, gente, o sonho da vida dela é ter um neto. Corta para. Não tenho nenhum conversante direito. Tenho um ou outro, mas enfim, sem essa. Sem possibilidade de serem o pai dos meus filhos. Ela fica, Vitória, quando é que tu vai me dar um neto? Quando é que não sei o quê? E nananana. E ela fica, gente, sério, minha mãe quer muito um neto. E eu sou filha única, então assim, minha mãe depende de mim pra realizar, pra realizar esse sonho. E daí, porque a minha mãe e meu pai casaram novos, assim, minha mãe, quando ela me teve, ela tinha 23 anos, meu pai tinha 30, e foi uma gravidez absurdamente desejada e planejada, né? Minha mãe começou a me cobrar neto e tal, e era perto do meu aniversário, e eu tava um pouco sensível, e eu tava um pouco meio de saco cheio com várias coisas ao mesmo tempo. E eu tava reflexiva de tipo assim, cara, tô focada em outras áreas da minha vida agora, sabe? E eu falei pra minha mãe, mãe, é o seguinte, senta aqui, eu vou falar um papo bem reto contigo agora. Não é brincadeira, e eu vou te falar sinceramente como eu me sinto sobre essa situação. É o seguinte, ter filhos agora não é o meu principal foco, sabe? Porque eu tô focada agora no meu trabalho, em estudar, tô focada em mim. E eu sei que isso vai acontecer quando tiver que acontecer, porque assim, se eu quiser muito um filho agora, eu não tenho nem pai pro meu filho, entende? Não vou ser mãe solteira, não quero ser uma mãe solteira. Então, assim, eu preciso conhecer outra pessoa. E eu sei que essa pessoa vai aparecer pra mim no momento certo. Eu vou ter filhos no momento que eu tiver que ter filhos. Pessoas têm momentos diferentes de vida e tu precisa entender isso. Porque assim, não adianta tu cobrar de mim. Eu não vou abrir mão do meu sonho de continuar viajando bastante, disso, daquilo, pra realizar um sonho teu que é de ter neto. Quero muito que tu seja avó, quero muito ter filhos também. Só que, de novo, isso vai acontecer quando tiver que acontecer. Gente, foi um santo remédio. E ela me ouvindo assim. Que daí eu acho que ali ela caiu em si, sabe? Foi um santo remédio. Nunca mais a minha mãe. É porque assim, agora ela fala, no dia que eu tiver neto e tal, mas ela não me cobra mais. Não era tipo uma cobrança, mas vocês entendem, né? Indiretas, é. Então, foi um santo remédio, gente. Porque assim, falei pra minha mãe, eu falei, mãe, as pessoas, eu vivi coisas com, sei lá, 26 que tu viveu com 50. Assim, as pessoas têm prioridades diferentes de vida, as pessoas têm momentos diferentes de vida e lide com isso. Outra coisa que eu levo muito na minha vida, assim, é a importância da gente confiar que existe uma força maior cuidando de tudo e sabendo o que é melhor pra gente. E aqui, gente, não vou nem falar necessariamente de Deus, porque eu sei que várias pessoas não acreditam em Deus e tá tudo bem. Eu acho que é importante cada um, né, ter a sua verdade, confiar e acreditar naquilo que faz sentido pra ti, né? Eu acredito em Deus, eu tenho a minha fé e tudo mais, mas se tu não acredita em Deus, que seja, sei lá, no universo, numa inteligência, numa força maior que te guia pro melhor caminho possível. Então, quando às vezes alguma coisa dá errado na nossa vida, a gente tem mania de ficar nessa de, meu Deus, por que que não aconteceu isso no momento que eu queria? Por que que eu tenho certeza que isso era melhor pra mim? Só que lá na frente, às vezes a gente entende que
não aconteceu naquele momento porque não tinha que acontecer naquele momento. Pra mim, tem algumas coisas que aconteceram na minha vida que eu vejo que isso realmente é muito verdade, assim, que eu fico, nossa, quando eu estiver duvidando de alguma coisa, eu vou lembrar dessa situação aqui, pra eu lembrar que lá na frente, quando alguma coisa der errada, pra eu lembrar que lá na frente a gente entende tudo. Ou não entende também, às vezes, enfim, a vida só segue, mas vai saber o que que, né? O que que aconteceria com a nossa vida se aquilo tivesse dado certo. Uma das maiores provas, assim, disso pra mim é que, pra quem não sabe, eu e meu pai, a gente, né, nossa, somos grudados, muito apegados e tal, desde quando eu sou criança. O meu pai morou nos Estados Unidos por 5 anos ali. Ele foi um pouco antes da pandemia, daí veio a pandemia, era uma coisa que ninguém esperava. E eu tive 4 vistos negados. Um deles foi antes do meu pai ir pra lá. E os outros 3 foi quando ele já estava morando lá nos Estados Unidos. O último visto que eu tentei, o meu pai não sabia. Eu tinha pago um intercâmbio para estudar na Califórnia. E o meu pai não sabia que eu ia tentar esse visto. Eu não queria botar essa pressão nele também, deixar ele ansioso. E eu ficar ansiosa porque eu sabia que ele estava ansioso. E não falei para ele sobre esse visto. Daí, quando deu errado, foi uma surpresa também, né? Não era bem o que a gente esperava, mas foi uma surpresa. E eu liguei para ele, eu falei, pai, é o seguinte. Tentei o visto, não deu. E isso foi em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2024. Lembro, gente, que eu passei assim. Porque de fevereiro até maio, junho, eu fiquei triste, assim, sabe? Em vários momentos eu tava meio triste, meio infeliz no aspecto família da minha vida. Porque, como eu falei pra vocês, eu e meu pai somos muito grudados. Então, eu sentia falta dele, sei lá, pra tomar um café da tarde. Às vezes acontecia alguma coisa muito legal no meu trabalho. E eu pensava, cara, eu queria tanto meu pai aqui pra comemorar junto comigo, sabe? Queria muito meu pai em vários momentos. Dia dos Pais, Natal, meu aniversário, aniversário dele também eram momentos mais delicados, assim, né? Eu pensava, cara, mas será que eu nunca mais vou ver meu pai? Porque, assim, eu falei pra ele, eu falei, pai, enquanto tu estiver aí, porque daí no último visto eu tive a prova que eles linkaram, né, meu pai tava lá, enfim, é um parente direto, né? Eu falei, pai, enquanto tu estiver aí, eu não vou mais tentar o visto. Meu pai largou tudo da vida dele aqui pra ir morar nos Estados Unidos, sabe? Eu pensei, meu Deus do céu, gente, será que eu nunca mais vou ver meu pai? Porque é uma situação muito difícil de ser resolvida, né? Se eu não tenho como ir, ele não vai largar tudo da vida dele lá. Resumo. Em setembro daquele ano, meu pai voltou pro Brasil. Meu pai hoje mora comigo. Em julho, ele me avisou que ele voltaria, e em setembro ele voltou. E eu lembro que quando eu liguei pro meu pai e eu falei pra ele que meu visto tinha sido negado, ele ficou absurdamente furioso, assim. Revoltado com a vida, revoltado com o universo. Tipo assim, cara, tem tanta gente errada que faz tanta coisa errada e se dá bem na vida. E, poxa, eu trabalho aqui certinho, eu só queria ver minha filha de novo. E a gente não. A gente tem esse impasse. O que que pega, sabe? E eu lembro, gente, que eu fiquei muito chateada com o meu visto negado, mas eu não conseguia me revoltar, tipo, com Deus. Tipo, Deus, por quê? Eu falava, não. E eu falava isso pro meu pai na época, eu falava assim, pai, a gente precisa confiar. É o que resta pra gente, sabe? A gente precisa confiar que tem algum motivo pra isso. E hoje, realmente, eu e meu pai, a gente conversa, às vezes a gente tá tomando café, como eu falei pra vocês, a gente mora juntos, né? E daí, às vezes, a gente tá tomando café e a gente começa a entrar nesse cenário de tipo assim, nossa, pai, tu tem noção que se eu tivesse tido meu visto aprovado, ia acontecer isso, isso, isso. E a gente entra muito nisso. E, gente, tanta coisa na minha vida, na vida do meu pai, grandes coisas, né, amiga? Sim, muito grandes. Grandes coisas, grandes coisas. Não teriam acontecido se eu tivesse meu visto aprovado. Às vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor pra gente, mas tem uma força, uma inteligência muito maior que olha tudo de cima de uma forma tão ampla e que sabe verdadeiramente o momento que a gente tá preparado pra viver aquilo e o que é melhor pra gente naquele momento, sabe? Então é importante a gente ter essa clareza pra quando acontecer algumas coisas que fogem um pouco do nosso controle, a gente lembrar e dar uma confiada, assim, sabe? Saber valorizar as pessoas que te valorizam. Então, saber valorizar aquela amizade que tá sempre contigo, porque tá na correria, gente. Todo mundo tá na correria, né? Tá todo mundo sempre num ritmo, numa rotina muito louca. Mas saber valorizar aquelas pessoas que, mesmo com o caos do dia a dia, arranjam uma brecha pra estar contigo. Vários amigos meus também. É que a Lê, a gente mora muito. Aqui, assim, a Lê é um caso muito à parte, porque
A gente se vê praticamente todos os dias, mas é porque a gente mora perto, muito perto uma da outra, dá literalmente 3 minutos de carro uma da outra. E o nosso trabalho também, né, faz a gente ficar muito perto, a gente faz futevôlei juntas, então, assim, é uma amizade que tá ali sempre comigo. Mas eu tenho amigos muito especiais, fazem questão de mandar mensagem, amiga, como é que tu tá? Vamos tomar um café, que a gente faz questão de se ver, que a gente faz questão de regar ali a nossa amizade, de se dedicar, sabe, assim? Então, de novo, gente, é saber valorizar quem te valoriza. Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa falando que ela escreveu na tela: eu não esqueci de ninguém, porque o celular das outras pessoas também tá funcionando. E isso pra mim fez muito sentido, porque quando a gente tem aquela amizade, aquela pessoa, né, na nossa vida, onde a gente sente que só a gente manda mensagem, que só a gente convida, que só, sabe, gente, não é uma coisa que eu quero pra minha vida, porque eu acho que relacionamento no geral tem que ser não pode ser um negócio unilateral. Ah, a gente só se vê quando eu te chamo, a gente só se fala quando eu te chamo, quando eu te mando mensagem, quando eu te ligo. Então, quando a gente resolve encerrar ciclos ou se distanciar de algumas amizades, ao invés de ficar triste pelas pessoas que não estão mais na nossa rotina, que não são mais amizades que a gente tem ali próximas, a gente precisa valorizar mais. Eu posso falar isso pra vocês, gente, com, assim, um lugar de fala mesmo. Que bate aquela chateação, sabe? Tipo assim, poxa, gostava de fulana, gostava de ciclano e não são mais pessoas que estão na minha vida agora. Mas tem várias outras pessoas na minha vida agora que fazem questão de estar comigo, que fazem questão de estar presente e que estão verdadeiramente comigo, sabe? E são para essas pessoas que eu quero olhar de novo. Eu acho que é, é legal a gente escolher o que a gente dá valor, escolher o que a gente olha, onde a gente bota a nossa energia. Então, não quero gastar minha energia pensando, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que não, gente? Eu tenho amigos incríveis que me provam o contrário, que me provam que, beleza, eu tenho meus defeitos e tudo mais, mas que eu sou uma amiga boa, que eu sou uma amiga incrível. Então, são para essas pessoas que eu escolho olhar, são para essas pessoas que eu escolho valorizar. E a vitória da semana, gente, agora sim, chegamos ao fim de mais um episódio. E a vitória da semana, eu confesso pra vocês que foi difícil, porque essa semana eu já gravei um episódio pra vocês e eu estou gravando, que dia é hoje? Eu tô gravando esse episódio no dia 7 de novembro, ou seja, sexta-feira anterior à postagem desse episódio. Então, eu tava pensando assim, gente, eu tava tentando tirar leite de pedra. Falei, gente, o que que aconteceu? Porque eu não queria trazer uma coisa clichê, entendeu? Tentei repensar aqui algumas situações que aconteceram na minha semana, essa semana, pra eu trazer aqui pra vocês como a vitória da minha semana. Gente, é o seguinte, eu fui treinar esses dias, eu acho que foi na quarta-feira que fui treinar ali no horário de almoço. Aí assim que eu tava chegando, uma menina da recepção, que ela é minha amiga, eu tava chegando, ela falou assim, Vicky, ela apontou pra mim e fez assim, ó, vamos subir agora. Ela falou assim: isso não tá nem aberta a discussão. Tu vai subir agora, porque hoje inaugura uma aula de step que tá tendo aqui na academia, que vai ter segunda e quarta esse horário e tal. E tu vai participar dessa aula. Participei ali da aula, saí pingando, reinou emboscada, né? Fui uma vítima nessa situação. Foi uma aula muito legal. E essa situação foi uma vitória pra mim por duas situações. Primeiro, porque eu acho que entra muito naquela vibe do dizer sim pra tudo, que eu já falei pra vocês no primeiro episódio, que eu sou a pessoa que eu digo sim pra tudo. Então, assim, a gente estar aberto a algumas situações do dia a dia pra conhecer, fazer uma aula nova, sair um pouco da rotina, fazer alguma coisa diferente, sabe? Não ficar naquela, ai, não me programei. Não, gente, ai, vamos lá e tá, vamos. Eu fui. Então, assim, foi uma vitória por conta dessa situação do sim. E também foi uma vitória porque entra exatamente naquilo que eu falei pra vocês da atividade física. Gente, é uma aula muito puxada, tá? Porque, assim, a gente fica pulando, a gente fica. Enfim, é uma aula que dá muito movimento, assim, né? E, e eu consegui fazer. Então, eu consegui fazer assim, sem esforço, ter uma boa disposição do nosso corpo estar preparado pra isso. E eu lembro que dois momentos da aula eu pensei, cara, como é que eu tô conseguindo fazer isso? Sabe, é muito louco ainda pensar que, de novo, o nosso corpo consegue fazer algumas coisas que a gente não acha que a gente é capaz de fazer, tá? Então é muito legal esse exercício, assim. E claro que eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio, qual é a vitória da semana de vocês. E também, vamos fazer o seguinte: se tu tiver algum conselho, imagina que tu tá num grupo do WhatsApp com as tuas amigas.
qual seria um conselho que tu daria pra elas? Deixa aqui pra gente nos comentários. Gente, não esqueçam de seguir, tá? Aqui o perfil, de se inscrever no canal do YouTube. E também segue aqui o podcast no Spotify, isso ajuda muito. Claro, compartilha com as suas amigas que merecem e precisam ouvir esses conselhos também. Tu fala, não, acho que a fulana aqui gostaria de ouvir esse conselho. Manda esse vídeo pra elas e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo episódio.